Tudo bom, pessoal? Vamos resolver agora a sétima questão do capítulo 1 do livro Mecânica dos Fluidos, do Silvio Bistaffa. Ela fala o seguinte: duas camadas imissíveis de líquidos newtonianos são arrastadas pelo movimento da placa superior, como mostrado na figura. A placa inferior é fixa e o perfil de velocidade de cada líquido é linear. O líquido da camada superior, o líquido 1, com densidade de 0,8 e viscosidade cinemática de 1 mm² por segundo. Aplica uma tensão de cisalhamento na placa superior. O líquido da camada inferior, o líquido 2, com densidade de 1,1 e viscosidade cinemática de 1,3 mm² por segundo, aplica uma tensão de cisalhamento na placa inferior. Determine a relação entre a tensão de cisalhamento da placa superior e a tensão de cisalhamento da placa inferior. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar a relação entre a viscosidade cinemática, que é dada no enunciado, e a viscosidade dinâmica. A viscosidade cinemática nada mais é do que a viscosidade dinâmica dividida pela massa específica. Mas o que ele nos informou também não é a massa específica, ele nos informou a densidade relativa. A densidade relativa, ela nada mais é do que uma relação entre a massa específica do líquido sobre a massa específica da água, ok? Então, fazendo isso, vamos começar aqui pelo líquido 1. Ele falou que a densidade relativa, ou seja, a massa específica do líquido sobre a massa específica da água, era de 0,8. Sabendo que a massa específica da água é igual a 1000, ou seja, 10 a terceira quilograma por metro cúbico, eu consigo chegar na massa específica desse líquido 1. Nada mais é do que 0,8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Fazendo o mesmo procedimento agora para o líquido 2, nós vamos ter o seguinte: massa específica do líquido 2 sobre a massa específica da água, que é 10 a terceira, vai ser igual a densidade relativa de 1,1. Ou seja, a massa específica do líquido 2 vai ser igual a 1,1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Tá? Vamos precisar desses valores mais adiante. Outra coisa que a gente precisa se atentar é que a unidade da viscosidade cinemática que ele nos forneceu está em milímetro quadrado por segundo. A gente precisa dela no SI, ou seja, metro quadrado por segundo. Para a gente fazer essa conversão, basta lembrar que o metro equivale a 1000 milímetros. Tá? Só que a gente está falando de unidade de área, né? Ou seja, isso está elevado ao quadrado. Então, 1 metro quadrado seria equivalente a 10 a sexta milímetro quadrado. Se eu tenho 1 milímetro quadrado, em metro quadrado, isso daqui seria x. Em outras palavras, eu tenho que pegar o meu valor e dividir por 10 a sexta ou multiplicar por 10 a menos 6 para ter esse valor em metro quadrado. Então, para o líquido 1, eu vou ter que a viscosidade cinemática é 1 milímetro quadrado por segundo, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, enquanto que para o líquido 2, a viscosidade vai ser igual a 1,3 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Ok, com esses dados em mãos, a gente precisa agora utilizar a lei de Newton da viscosidade para esses dois fluidos. Vamos lá. Vamos começar pela tensão
de cisalhamento do líquido 1 vai ser igual a viscosidade vezes variação da velocidade, variação de y, tá? Esse cara aqui eu posso chamar de espessura também. Então a tensão de cisalhamento nesse primeiro líquido vai ser a viscosidade absoluta, só que a gente viu aqui que a viscosidade que ele nos informou é a cinemática. Tá? Se eu quiser saber a viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica, basta eu isolar. Vai ser viscosidade cinemática vezes a massa específica do fluido. Então vamos colocar lá Vzinho, viscosidade cinemática vezes a massa específica do fluido, vezes ΔV sobre, vou já colocar aqui a espessura. Então a tensão de cisalhamento vai ser a viscosidade cinemática do fluido 1, 10 a menos 6. Massa específica do fluido 1, 0,8 vezes 10 a terceira. Variação de velocidade no fluido 1. Bom, ele começa aqui com 3 metros por segundo e ele termina bem aqui, tá? Bem aqui nesse ponto, com 2 metros por segundo. Então isso quer dizer que é 3 menos 2. Tudo isso dividido por a espessura, que é de 0,010 metros. Essa tensão de cisalhamento vai ser igual a aproximadamente, vamos fazer aqui, então montando aqui a continha, vai ficar assim na calculadora, e resolvendo, vai ficar igual a 0,08. 0,08 Pascal ou Newton por metro quadrado. Fazendo o mesmo procedimento agora para o fluido 2. Nós vamos ter que a tensão de cisalhamento no fluido 2 vai ser igual a viscosidade cinemática do fluido 2 vezes a massa específica do fluido 2 vezes ΔV sobre a espessura. A tensão de cisalhamento do fluido 2 vai ser igual a viscosidade 1,3 vezes 10 a menos 6 vezes a massa específica 1,1 vezes 10 a terceira vezes a variação de velocidade. Vamos lá. Variação de velocidade, ele começa aqui em cima com 2 metros por segundo e aqui embaixo, ó, só verificar a setinha, fica bem curtinha, né? Ele já está tendendo a 0. Então velocidade inicial 2, velocidade final 0. Então a variação de velocidade aqui vai ser 2 menos 0, ou seja, 2, dividido pela espessura da camada. A espessura dessa segunda camada é de 0,036, de acordo com o enunciado da questão. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter o seguinte. Armando a equação na calculadora, teremos isso aqui. Resolvendo, nós vamos ter o valor de 7,9444, aproximadamente 0,079, certo? Que eu posso dar uma arredondada para 0,08 Pascal ou Newton por metro quadrado. O enunciado da questão, ele quer que a gente calcule
a tensão de cisalhamento do fluido 1 sobre a tensão de cisalhamento do fluido 2, ou seja, a relação entre as duas. Então, nós vamos ter 0,08 dividido por 0,08. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, a nossa resposta final vai ser 1. Beleza? Isso bate com a resposta do nosso gabarito. Ok? Então, a gente se vê na próxima.